Então, do que eu estou falando em última instância? Eu estou falando, correndo o risco de tomar uma sapatada aí, que não dá para separar a forma de conteúdo, né? A forma não é embalagem. A forma é parte contundente do conteúdo. Tanto que se eu trocar a forma, eu altero o conteúdo. Nós estamos falando de territórios não verbais, pensamentos não verbais, tá bom? Aí depois, o pessoal mais chegado no pensamento verbal é que reflete em casa e me conta o que acontece. Isso está ok, gente? Não foi assim que nós fomos educados, hein? Todo mundo conhece Décio Pinhatari? Então, esse é um poema, fase concretista, um poema bastante famoso. Olha, eu tenho um débito impagável, ele já morreu, né? Poucos anos atrás, não vou conseguir, nem que eu reencarnasse 10 vezes, poderia pagar meu débito com o Décio Pinhatari. Então, eu faço questão de homenageá-lo sempre que posso. Mas o Décio Pinhatari, aqui brasileiro, nascido em Osasco, né, com sobrenome italiano, que chonga é essa de fazer um poema escrito em inglês? Que novidade é essa? Está querendo ser metido assim, para encobrir que nasceu em Osasco? Não, né? Só no inglês escrito, dependendo do jogo de cintura da fonte que você utilizar, é possível desenvolver o trocadilho MW, que só em inglês aparece como primeira letra de homem e mulher. Fala assim, podia ter usado letra bastão, né, caixa alta, que ficava mais evidente, mas perde a manha, né? Perde o arredondamento do alfabeto. Aí, olha só, pulamos daqui para cá, né? Olha, o M de homem se espelha e se perde no W de mulher, né? Pulamos para cá. Em inglês, a oposição A e O desprovida de maior potência. Em português, não. Só que o A, típico artigo feminino, está na letra homem. E o O, típico artigo masculino, está na palavra mulher. E aí, olha, a coisa vai acontecendo e vai serpenteando e vira de cabeça para baixo, e rola, e enrola. Será que a página branca não está virando uma outra história? Quer dizer, não está virando um lençol branco onde estão acontecendo coisas? E para quem tem alguma dúvida, numa reentrância no meio da palavra mulher, tem um apêndicezinho masculino fazendo cosquinha ali. Né? Não é viagem minha, sendo Décio Pinhatari quem era e conhecendo como eu conheci, isso está dentro do arco de possibilidades. É um golpe de sorte inacreditável, né? Mas tem sorte quem procura sorte. Né? Ele voltou à história, mas ele pegou outras variações interessantes e tal, mas lá é o O do Borogodó, né? É o O do Borogodó. Agora, por favor, traduzam isso para o alemão, declamem esse poema. Né? Se você perde o suporte físico, quer dizer, tinta sobre papel, né? E a fonte, a concretude da fonte X. Acho que é Universo, inclusive. Não é minha praia.
Não, Universe não, acho que é o Helvética, inclusive. Muito bom. Acabou, gente. Isso só existe em virtude das descobertas todas que foram arrancadas do suporte físico. Trocou o suporte, acabou. Não tem tradução possível. Você pode contar uma historinha, você pode... É aquilo que eu estou tentando aqui, tolamente, falando sobre o poema. Né? É contundente, assim. E ele não alude, não faz referência ao jogo masculino e feminino, ele mostra a coisa. Né? Um texto científico demonstra, um texto poético mostra. Né? Ele presentifica a sensação. Pois bem, olha só, 15 minutos, tá bom. Olha só. Se a gente não precisa perder, se é saudável não perder de foco a materialidade, o suporte físico do pensamento, como é que nós ocidentais temos a coragem e a cara de pau de chamar esta entidade e esta entidade pelo mesmo nome? Como é que a gente pode cometer o despautério de dizer que essas duas entidades são uma coisa só, são cadeiras? Coisa que espanta um índio, né? Vocês sabem que não existe madeira para o índio, não existe árvore para o índio, existe ipê, guatambu, jacarandá. A árvore, que negócio é esse? Uma palavra que nomeia todas e não nomeia nenhuma, tá lesado? E em que medida isso que nos parece extremamente tranquilo, cotidiano, habitual, não é um convite para que a gente desdenhe a consciência do suporte. Né? A gente simplesmente rotula por um genérico assim, cadeira. O que está em cinzinha ali eu já falei, né? Pensar através de sistemas de representação. Bom, o primeiro jargão que eu vou usar, hein? Consegui não usar nenhum jargão até agora. Associar signos. Nada a ver com horóscopo, né? Obviamente, signos enquanto unidades de qualquer sistema de representação. Ou seja, signo, como quer o Charles Sanders Peirce, paizão da semiótica, como tudo aquilo que em certa medida e sob certos aspectos representa alguma coisa para alguém. Bom, chegamos no momento fantástico de poder entender o nome do curso. Né? O que é uma linguagem para os limites daquilo que nós estamos conversando aqui? É um conjunto organizado de signos. O problema é isso aqui, ó. Conjunto todo mundo sabe o que é, e signo está fácil de entender. O problema é isso aqui. O que é organizado? A nossa relação com o mundo, ao que tudo indica, ela rola nesses 3 estágios aqui. Primeiro, a gente percebe alguma coisa. Segundo, o Peirce, perceber já é pensar. Mas é pensar sem o controle do intelecto. Né? Perceber, associar o que nós percebemos com os cafundós do nosso repertório. E a hora que a poeira assentar, em suma, o que é que nós tiramos disso? Né? O que nós tiramos disso vai aparecer em sua plenitude se a gente fizer um esforço representativo. Sabe aquele jargão? Você quer aprender uma coisa? Prepara uma aula sobre o assunto. Né? A aula é uma representação, dentro dos limites de cada professor, uma representação amadurecida de um processo que envolve percepção, associação, e aí chega na crista da onda. E se essa aula for dada
um mês depois, um ano depois, necessariamente ela vai ser diferente, porque entraram outras coisas na parada. Olha, se é aqui que está o Busilis, olha, vamos pensar rapidamente, vocês devem saber isso, por isso eu posso, vamos pensar rapidamente como que parece que a nossa cabeça associa coisas, tá? Entendendo que esses processos associativos talvez nos sinalizem eixos lógicos de organização. Organização da linguagem, organização do pensamento, particularmente do pensamento não verbal. Né? Qual é o nexo do pensamento não verbal? Que é complicado. Como se percebe, como se constrói o nexo do raciocínio não verbal? Aparentemente, o nosso cérebro trabalha por analogia, associa coisas por analogia, associa coisas por aproximação tão forte que uma coisa deixa a marca na outra, e se eu vejo a marca, eu me lembro da coisa e vice-versa. Então, por causalidade, né? Eu vejo a causa, lembro o efeito, vejo o efeito, lembro da causa, e a associação por aproximação mediada por uma conversão, mediada pelo hábito. É assim que parece que o nosso cérebro funciona, meio pobrinho, né? 3 tipos de associação. Então, talvez a revista Veja tenha que pensar, a cada 6 meses a Veja escreve um exemplar sobre as maravilhas do cérebro, meio pobrinho o negócio, assim, 3 formas de associação só. Mas, de qualquer forma, dá para o gasto. Esse é um exemplo muito surrado, quer dizer, a carteira de identidade da gente é uma espécie de síntese do trabalho associativo dos eixos associativos utilizados pelo nosso cérebro. Aqui por similaridade, aqui por causa e efeito, né? Aqui deixa a marca, aqui também deixa a marca, mas faz de conta que não, tá bom? Não vou enveredar por aí, mas aqui por semelhança, aqui por ação e reação, ou causa e efeito, e no outro lado da identidade, o nome. Cada um de nós se apresentou e disse o primeiro nome, não é mesmo? E esse nome está grudado na gente por convenção. Ele é uma representação arbitrária. Se eu chamasse André, Paulo ou Valfrido, não ia fazer a menor diferença para vocês. O meu nome não podia parecer comigo, porque ninguém sabia como eu ia ser, né? Principalmente depois da adolescência, etc. Então, podia ser um querer ser, né? Chamar o filho de Lindinho dos Santos, mas não dá para ser por semelhança, né? Não dá para ser por ação e reação, graças aos céus. Pode-se falar que lá no ponto de partida, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, tem alguma coisa desse tipo, mas o nome da gente não, né? E, então, sobrou o quê? Uma associação por mera aproximação arbitrária, tá? E suportada por uma convenção. Um outro exemplo clássico de autoria do Umberto Eco, uma série de palestras que ele deu aqui na década de 80, vocês veem que a década de 80 ele desenhou, talvez com mais competência do que eu, isso daqui no quadro, e disse assim, se vocês chegassem para algum súdito do Império Romano, há uns 2000 anos atrás, e perguntassem o que é isso, o cara ia dizer, meio com voz baixa, olha, isso aí é um instrumento de tortura onde são mortas as pessoas não gratas ao Império Romano. Então, era um desenho, uma representação por semelhança de um instrumento de tortura. Ao mesmo tempo,
esse desenho é isto, né? Só que diz lá a narrativa que aconteceu, que um fulano que morreu aqui teria dito isso, teria dito aquilo, teria feito isso, teria feito... E esse sinal aqui foi escolhido como a abreviatura dessa história. Não foi o primeiro, né? Houve um momento em que a coisa era essa, ou algo parecido com isso. Podia ser a coroa de espinhos? Podia ser o manto, como que chama a pessoa? O sudário, né? Poderia. Por que não foi? Não sei. Né? Ou seja, toda a torcida do Corinthians só vai se lembrar de uma coisa quando vir isso aqui. Não vai se lembrar da representação do instrumento de tortura, eventualmente não vai se lembrar disso aqui, vai se lembrar que essa abreviatura, por hábito, por convenção, traz todo um troço junto com ela. Tá? É papum, quer dizer, se isso estiver no pescoço de alguém, não está fazendo alusão a um instrumento de tortura, eu sou a favor da tortura dos subversivos. Não, é uma outra coisa. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, três coisas, mas... Tá? E a assinatura do gajo? Vocês sabem quem é esse personagem aí? É o cara que decidiu colocar o retrato do Jack Nicholson na própria carteira de identidade. Né? Então, que bagunça completamente o que eu estou falando, mas eu fiz de propósito, é claro. E a assinatura? Eu vou fazer um comentário. Nós estamos dividindo 3 eixos associativos para facilitar as coisas, né? Supondo que cada um deles tem uma identidade precisa. Não é assim. Tá? E a assinatura mostra claramente por que é isso. Né? A assinatura mantém uma relação por convenção? Sim. Quando vocês desenvolvem uma assinatura, vocês desenvolvem a assinatura porque foram obrigados a isso, né? Quando forem maiores de idade, ou até antes disso, tem lá um espaço no documento que vocês precisam, de próprio punho, mandar bala lá. Então, vocês são obrigados por convenção. Né? É um hábito que virou convenção. Agora, só existe assinatura porque existe um rastro. Vocês concordam? Se não tiver rastro, não tem assinatura. Então, ao mesmo tempo, essa assinatura, ela é uma pegada, né? Como uma pegada na areia, um rastro de que passou uma caneta lá, ou passou um objeto escrevente lá, da mesma forma que um graveto desenha. Tá? E mesmo que você... o cara se chama João, tá bom? Se eu assino assim, tá bom? Bonitinho? E se eu assino assim, vocês concordam que talvez tenha uma discrepância de personalidade entre esses dois personagens aqui? Ou seja, será que por similaridade, né? E quem não gosta dessas tripulias e simplesmente escreve, por que pode se dar o luxo de simplesmente escrever? Porque a caligrafia da gente tem quase alguma coisa que é pessoal e intransferível. Você pega 50 alunos de um curso de caligrafia, por mais bitolado que seja o professor, por mais absurdo que seja o método, não tem jeito, eles não vão imitar o mesmo padrão. Vai ter sempre um traço, quase alguma coisa particular e intradutível que está aqui. Por isso eu posso simplesmente escrever meu nome, porque eu tenho a garantia de que ali tem uma diferença que é só minha. E já é do meu gesto, do jeito de movimentar e etc. Mas essa história aqui é interessante. Eu me lembro na minha adolescência que está na moda
de novo agora, né? Quando o Richard Nixon sofreu um processo de tentativa de impeachment e renunciou, um jornalista muito esperto publicou nas revistas da época 3 momentos da assinatura do Nixon. Né? No dia da posse, quando ele assina o livro, né, ele já tinha tentado N vezes a presidência, então, finalmente, né, sou o presidente, vou assinar agora que sou presidente. Pá! Né? Quando começou o escândalo Watergate e a assinatura na carta de renúncia. É um filme do esfarelamento de uma pessoa. Assim. É a mesma assinatura, o mesmo cara, é um esfarelamento desenhado. Né? O processo de contaminação, de similaridade que rola. Isso está ok? 5. Tá ok? Se vocês descobrirem outro jeito de associar as coisas, contem para a gente que nós somos curiosos nesse departamento. Lembra que eu falei que tinha uma nuvem de fuga aqui na nossa conversa, que era a produção de conhecimento? Muito bom. O que é esse tal de signo novo, né? Associação inesperada entre signos conhecidos. Não existe uma coisa 100% surpreendente, 100% nova? Parece que não. Até porque só pode sair da nossa cabeça alguma coisa que antes tenha entrado. Vocês concordam? É bem razoável pensar assim. É aterrador. Né? Aterrador porque, assim, se eu chamo a mim um desafio, a primeira coisa que eu tenho que cuidar, zelar, é ter o repertório condizente com esse desafio. Se houver um descompasso entre repertório e desafio, eu estou ferrado. Cada associação depende da base. Se não tiver a base necessária, não vai rolar. Bem, e isso é um pouco desenhado. Né? Voltando àquele Brasil com reticências, a gente tem uma certa simpatia pela metodologia sobrenatural de projeto. Coisa da inspiração e etc. Projeto é ralo. Né? Ralo. Precisa um saco, precisa ter paciência. Né? Detalhar uma coisa em milímetros, com tolerância de décimo de milímetro, né? Precisa ter saco, realmente, é uma coisa inacreditável. É o lado que é escondido na visão edulcorada do universo do projeto. E o fato de ser escondido, esse ralo, favorece a ilusão de que projetar, criar, é você soltar a franga, você fazer terapia ocupacional, né? Tirar um destampo, chutar o balde, etc., como se isso levasse a alguma coisa. Né? Não é, sinto muito, né? É um ralo desgraçado. E é um ralo desgraçado, não querendo fazer apologia do trabalho enobrece o homem, nada disso. É que, olhem lá o poema do Décio Pinatari, você cavar esse troço, né? Você fazer uma cadeira com o grau de detalhamento do casal Charles e Ray Eames, é um ralo desgraçado. Um ralo, você precisa ter uma certa obsessão por um patamar de resultados, sem o que a coisa não rola. Né? E por que essa perseguição a isso? Para você sair nas revistas, para, né, sua glória, para se perpetuar enquanto signo? Né? A gente morre, mas eventualmente uma associação que a gente fez pode nos transcender. Né?
uma associação feliz, o dia que os deuses estavam sorrindo para o nosso lado, pá, né? O problema, Norbert Wiener é o cara que propôs o termo cibernética. O problema é assim, a tal da segunda lei da termodinâmica. O universo, só isso, o universo caminha para a morte térmica. E aquilo que a gente chama de vida é um dos poucos enclaves onde a coisa rola na contramão. A morte térmica é algo parecido com o câncer, né? O que a célula, o tecido cancerígeno faz? Transforma diferença em mesmice. Ele vai invadindo órgãos, células de formas diferentes e funções diferentes e vai equalizando tudo. O nosso organismo aguenta um patamar de mesmice e aí ele entra em colapso. Então, aquilo que nós chamamos de vida vai na contramão simplesmente do universo. Ou seja, se a gente para de fazer força na contramão, a gente entra maravilhosamente no embalo do universo. Portanto, talvez morrer não seja uma coisa tão horrorosa assim. Você cansou. Dane-se. Né? Você está nadando contra e pronto, entrega os pontos. Tá? Então, informação, sob o ponto de vista do Wiener, que tem um elo de ligação muito grande com surpresa e com inovação, é vital para nós. Se a gente para, portanto, essa história aqui é meio vital, não é diletantismo, não é só para sair na revista, né? É vital. Manter o elan da contramão. Ok? Acho que acabou. Isso. Aí o que nós vamos fazer? Na próxima conversa, se vocês voltarem, é claro, né? Nós vamos pegar cada um desses eixos associativos e vamos fisgar discursos preponderantes no território do projeto de objetos. Nós vamos pegar situações onde esse discurso da associação por analogia é preponderante. Nós vamos pegar situações onde a associação por causa e efeito é preponderante e situações onde a aproximação por convenção ou por hábito é preponderante. Tá? Dividindo para compreender melhor. Bom? E aí, isso nós vamos gastar ou investir as 2 sessões intermediárias. E na terceira, a gente mistura um pouco tudo, né? E tenta montar uma pequena panorâmica do universo dos objetos, mostrando como uma coisa contamina a outra, como as coisas acontecem não separadas, né? Que é tudo em tudo, que é assim que costuma ser a vida. Ok? Muitíssimo obrigado pela atenção. Não deu tempo de... Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente batalhou uns 10 minutos de tolerância, por isso se alguém quiser perguntar alguma coisa, com o maior prazer. Se alguém tiver que ir embora e alguém quiser ficar e perguntar, também pode, não tem problema nenhum. O preço é o mesmo. E se não, obrigado, boa noite.